problema. Mas não estava ativado o modo por isso. Alô, alô. Bom, vamos começar então, né? Minha palestra é sobre Elastix, né? Que é um produto, no caso, é um PBX-IP baseado em software, né? Open source, que tem feito muito sucesso no mercado, tá? Meu nome é Alberto Sato, tá? Eu fiz engenharia de telecomunicações, trabalhei quase 11 anos em operadora de telecomunicações e, no caso, trabalhei em 3 áreas distintas nessa operadora de telecomunicações. Na área de microinformática, né, de informatização do departamento. Depois eu fui trabalhar numa área de desenvolvimento de sistema, fazia suporte técnico. Depois eu fui trabalhar na parte de engenharia, quando estava começando os backbones de internet, de comunicação de dados aqui no Brasil. Isso foi muito bom, porque eu conheci 3 áreas distintas. Aí, quando fui trabalhar com a área de VoIP, ficou muito mais fácil para eu entender toda a parte da tecnologia, conhecia bem telecomunicações, conhecia bem a área de informática e conhecia bem a área de comunicação de dados. Então foi muito mais fácil para atender essa parte, né? Aí depois eu, no caso, eu me desliguei lá, eu pedi conta na empresa e fiz parte de uma empresa que há mais de 10 anos a gente tem trabalhado com a área de VoIP, de Asterisk e Elastix no caso. Eu conheci o Asterisk em 2004 e vi que era um mercado que ia crescer muito. Desde então, nós estamos investindo nessa área, tá? E em 2009, né, nós fizemos uma parceria com o pessoal do Elastix e eu fiz a certificação do Elastix lá em Barcelona. Está ministrando um curso em Portugal, aí eu fui até Barcelona fazer a certificação, tá? Então, esse é o objetivo dessa palestra. Primeiro, conhecer as distribuições Elastix, né, as características, instalação e configuração, né? Eu peguei algumas telas só para mostrar para vocês que a instalação é bem simplesinho. E depois, quais são os recursos disponíveis. Então, eu coloquei alguns slides para você ver como a facilidade para você configurar esse central telefônica através da interface gráfica. Depois, quais são as funcionalidades, né, as principais funcionalidades, e a parte de certificação e qual que é o futuro do produto, tá? Deixa eu ver aqui. Então, nós vamos ver a primeira parte de introdução, né? Falar um pouquinho só de voz sobre IP, só para vocês entenderem um pouquinho que é a base do Asterisk, né? Voz sobre IP é transmissão da voz em tempo real, no caso, em uma rede de dados. Então, você digitaliza a voz, converte ela para dados e transmite em qualquer rede de dados, tá? Esse é o segredo do voz sobre IP. Só que necessita diversos pré-requisitos. O que acontece na prática, muita gente não sabe desses pré-requisitos. Então, você faz a instalação e depois reclama que o VoIP não funciona, tá? O grande segredo é você saber os pré-requisitos, que teria que ser uma pessoa da área técnica, porque o VoIP ele usa um protocolo chamado UDP de transmissão. Isso significa que se perder o pacote, ele não retransmite. Então, se você, no caso, tem uma rede de dados que não, com a qualidade não tão boa, vai significar que a voz vai picotar bastante. Então, tem vários pré-requisitos que você tem que obedecer para poder instalar o produto VoIP, tá? Então, tem muita gente sem qualificação técnica instalando e depois reclama que VoIP é um péssimo produto. Na verdade, você tem que conhecer os pré-requisitos, se atendeu, você faz a instalação, tá? O custo de ligação é muito mais baixo. Por que é isso? É que a VoIP, ele usa a rede internet como meio de transmissão. E todo mundo que usa a internet, praticamente você paga teu acesso e tem acesso no mundo inteiro. Então, o que acontece? Vamos supor que eu vou fazer uma ligação para a Rússia, para o Japão, qualquer outro país. Você só vai pagar o custo de uma ligação como se fosse local no VoIP. Por quê? Você vai pegar a saída de internet sua, através da internet chega até aquela determinada cidade. E naquela cidade você comuta para a rede de telefonia. Então é como se fosse uma ligação local. Tá? Essa é a diferença do VoIP. O custo é muito mais baixo.
e possui diversos recursos e benefícios, né? Então tem inúmeros recursos. Um dos casos é como ele depende de uma rede IP, uma rede de dados. Você pode pegar um ramal ou o teu equipamento, conectar em qualquer lugar do mundo, que ele vai funcionar como sendo o próprio ramal. Essa é a grande vantagem. Você pode viajar com o ramal, que no caso ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Mesmo internamente, vamos supor, dentro da empresa, aí vamos supor que você faz uma viagem lá para o Nordeste, conectou o teu ramal na internet, qualquer pessoa que ligar para o teu ramal, ele vai simplesmente rotear pela internet e vai cair naquele local. Vamos supor que você esteja no hotel, toca no hotel como se estivesse dentro da empresa. Então tem vários outros recursos que beneficia muito a parte do VoIP, né? Então aqui, na verdade, é uma breve história do VoIP. Então o VoIP, ele começou em 1995, através de uma empresa lá de Israel, a Vocaltech, que fez o princípio da conversão da voz em dados e transmitiu entre dois computadores. Naquela época, eles tinham um PC de pouca capacidade e não tinha questão de banda larga naquela época. Então, mesmo desenvolvendo a tecnologia, muita gente acabou não utilizando, tá? Em 97, o Jeff Pulver começou a organizar feiras e congressos voltados para o mercado VoIP. Seria o VON. Isso difundiu o VoIP no mundo inteiro, tá? Então, ele foi um grande divulgador da tecnologia. Em 98, foi o desenvolvimento dos gateways. Esses gateways são equipamentos que eles colocam em cada cidade para fazer o roteamento da rede de dados para a telefonia. Então, o que acontece hoje esses equipamentos, os gateways, praticamente tem em todas as cidades de maior porte. E aos poucos estão colocando até nas cidades menores também. Então, você vai pagar tarifa muito mais barato do que o normal, tá? E em 2000, o Mark Spencer, né, ele precisava uma central telefônica com diversos recursos, ele não tinha dinheiro, até que ele teve a ideia de desenvolver um software para resolver o problema da central telefônica. Então, a partir disso que surgiu o Asterisk. Através de uma ideia dele, ele compartilhou essa ideia, o pessoal foi contribuindo na comunidade, e surgiu o Asterisk desde 2000, final de 99, tá? 2003, né, os dois inventaram o Skype, que hoje é um dos mais populares, no caso, fala-se em VoIP, muita gente fala-se em Skype, hoje em dia tem vários outros produtos, né, que fazem a mesma coisa, mas na época o Skype era o mais popular, né, que no caso a eBay comprou e a Microsoft recentemente comprou, né, então ele difundiu muito a parte do VoIP também. Em 2006, que no caso o pessoal do Elastix lançou a primeira versão deles, que no início era só relatórios do Asterisk. E depois que eles lançaram um produto mais completo, tá? Com todos os recursos a nível de configuração. Falar um pouquinho do Asterisk aí, no caso, só para vocês entenderem, que o Elastix depende do Asterisk para funcionar. Então o Asterisk é o software de PABX, né, tudo baseado em software, e ele é open source, ou seja, é de código livre. Qualquer pessoa pode ir na internet e baixar todo o fonte, e quem quiser estudar, modificar, melhorar, você pode fazer. Em constante evolução. Então, desde o seu lançamento em 99, 2000, até hoje, são quase 15 anos, ele evoluiu muito. Então, a cada ano sempre está saindo versões novas, recursos novos, tá? Multiplataforma. Apesar de ser multiplataforma, mas é tudo baseado em Linux, tá? Tem pessoas que fazem conversão para as outras plataformas, mas ele surge sempre para o Linux, e não importa a distribuição em Linux. Você pode usar qualquer Linux, compilar o Asterisk em cima da distribuição e vai funcionar bem. Suporte a hardware. Então, inicialmente, o Asterisk ele só suportava a nível de software, até que eles fizeram o driver para suportar diversos hardwares. Tem alguns fabricantes nacionais, tem alguns estrangeiros, então existe hoje diversos fornecedores,
A grande vantagem disso gera competição e os preços estão cada vez mais baratos desse hardware, das placas, né? Através desse hardware, ele faz conexão com a rede de telefonia tradicional, tanto a telefonia fixa como a celular, tá? E possibilidade de implementação de novos recursos. Como é baseado em software livre, a grande vantagem é que você, através do código-fonte, você pode integrar isso no teu sistema sem precisar depender de alguma outra empresa, né? Então, basta você ter um pouquinho de conhecimento, você faz integração com qualquer outro sistema, conhecendo um pouquinho a parte de programação da parte do Asterisk ou até do código-fonte do Asterisk, tá? Isso aqui é mais ou menos uma utilização, né, um exemplo de utilização do Asterisk. No caso aqui você tem o servidor, tem alguns ramais internos, isso que poderia ser um softphone, poderia ser um telefone IP, você pode configurar um softphone no notebook, ele vai virar um ramal. Hoje em dia, a maioria dos celulares, com uma conexão 3G, 4G, tem um softphone, você se conecta, vira um ramal da tua empresa, no caso também. Aí tem provedores que você pode cadastrar aqui nesse servidor, aí através de rotas de menor custo, o sistema aqui ele pode decidir qual que é a menor tarifa para chegar em determinado, vamos supor, lá uma ligação para os Estados Unidos, aí pega a operadora 1, para fazer uma ligação para celular São Paulo, pega a saída, vamos supor, do E1. Então, tem várias, é muito fácil configurar isso, essas rotas de menor custo. Então, você pode cadastrar quantas operadoras você quiser aqui. Aqui tem um exemplo de integração através dessa placa com uma central telefônica. Então, você configura que caso você queira falar com esse ramal, você disca que o ramal analógico dessa central telefônica, automaticamente ele pega essa saída e toca nesse ramal. Então você integra também com o teu PBX legado no caso. Ou você pode integrar aqui um ramal diretamente através de uma saída da telefonia tradicional. No caso do E1, né, cada porta E1 dá direito a 30 ligações simultâneas. Tá? Então você tem placa com 2, com 4, com 8 E1, você pode colocar quanto você quiser. Então dá para criar grandes sistemas também com o Asterisk. Tá? Então isso é uma visão geral, só para vocês terem uma ideia da questão de recursos que tem o Asterisk. Só que tem um detalhe, o Asterisk ele é baseado tudo em código de programação. Então é como se fosse uma linguagem de programação qualquer que o pessoal está acostumado. Como é um pouco complexo essa linguagem de programação, o que aconteceu na prática? O pessoal começou a criar as distribuições. Distribuição, o que na verdade é? É um CD, dentro desse CD ele tem um sistema operacional, e tem, no caso, o Linux, né? E tem a interface gráfica. A primeira distribuição que fez sucesso, o Asterisk at Home. Tá? No caso, eles fizeram muito sucesso no mercado, aí as outras pessoas começaram a ver essa ideia de distribuição. Aí surgiu o DiskOS, que na época a Intelbras que estava tocando esse projeto. Trixbox é um que fez muito sucesso no mercado também. Tinha uma versão comercial, uma versão open source. Como eles tinham uma versão comercial, eles começaram a focar mais na versão comercial do que da comunidade. E o projeto acabou terminando por causa disso, né? Porque todo mundo queria o open source. Mas eles não queriam aperfeiçoar muito o open source, como eles tinham um produto pago. Então, é um produto que acabou, acho que ano passado eles fecharam esse produto. Mute é um produto da DigiVoice, né, empresa aqui de São Paulo, que eles tocam esse projeto aqui também, de uma interface gráfica para o Asterisk. Asterisk Now, no caso, é uma interface gráfica do próprio pessoal do Asterisk, né, que é da empresa Digion. E tem aqui o Elastix. Então, o Elastix, o que aconteceu? O Elastix, eles estão investindo bastante, e aí, pelo menos a cada ano, mais ou menos, surge uma versão nova do produto. Então, eles estão evoluindo bastante por diversos anos. Então, o que aconteceu na prática? Eles começaram a dominar todo o mercado por causa disso. Como eles estão toda hora desenvolvendo um produto novo com mais recursos, então o pessoal começou
todo mundo utilizar esse produto Elastix aqui, tá? Então, o que é o Elastix, tá? O Elastix, no caso, ele é um servidor, né, de distribuição de comunicações unificadas. Esse é o princípio do Elastix. Por quê? Ele gerencia telefonia para você, gerencia fax, se você quiser, mensagens instantâneas, tem um servidor de e-mail, você pode colocar, e alguns produtos de colaboração também. Tudo isso integrado numa única interface gráfica, tá? Apesar que a maioria usa essa parte de telefonia. Mas quem quiser integrar com outros produtos, pode também. E é totalmente distribuição GPL2, ou seja, é totalmente gratuito, tá? Você pode utilizar, copiar, distribuir livremente, tá? Você pode instalar em quanta empresa que você quiser, sem problema de direitos autorais. Distribuído como uma ISO. Então você baixa do site da internet essa ISO, grava num CD e faz a instalação. Então, isso aqui é as características que tem dentro do Elastix. Baseado no Linux, CentOS, existe o asterisk dentro do produto. Isso aqui é o gerenciador da interface gráfica. Hilafax é o produto que faz a parte de fax. Postfix é a parte do e-mail. OpenFire de mensagens instantâneas, além de diversos outros produtos. Alguns desenvolvidos por eles, alguns de código aberto também, tá? Isso aqui é só uma visão da utilização do Elastix no mundo inteiro, tá? Então pode ver que Estados Unidos, Brasil, América Latina, Europa, praticamente o mundo inteiro está utilizando o Elastix hoje em dia. E se vocês... eles são uma empresa lá do Equador, tá? Que é algo até um pouco estranho. Todo mundo imagina que eles são dos Estados Unidos, né? Mas não, é uma empresa lá do Equador, de Quito, tá? Então eles têm feito um trabalho muito bom e eles acabaram dominando o mercado nessa área de PBX/IP de código aberto. Então, Elastix no Brasil, no caso, né? Aqui isso daqui é a página do produto Elastix Brasil, no caso eu que administro, a partir do Facebook também. Aí tem lista de distribuições, caso você queira, tem alguma dúvida, então tem bastante gente participando dessa lista. Se você tem alguma dúvida, joga lá, quem souber vai respondendo. O pessoal tem contribuído muito em relação a isso. Então isso daqui, no caso, é a estrutura do Elastix. Então o que acontece aqui? Existe o asterisk, né, gerenciando, e diversos produtos. Na parte de e-mail, é o postfix que já está instalado ali. Então se você quiser criar um domínio, criar contas, gerenciar o e-mail da tua empresa, você pode até fazer isso. Já tem um produto que faz isso. Mensagem instantânea é o OpenFire. Então, ele já está instalado, basta você configurar para poder utilizar a ferramenta. Hilafax é um servidor de fax. Então, a grande vantagem, quando você recebe um fax, o sistema converte isso em um e-mail, o próprio fax vira um PDF e você recebe como um e-mail esse fax. Para você transmitir, você também gera um documento, dispara o documento, aí ele comunica no caso com o Hilafax, e ele distribui, no caso, o fax ao destino. Então, eles viram servidor de fax também, se você quiser utilizar esse produto como servidor de fax. A parte de voz sobre IP, no caso, que é o asterisk, quem gerencia a parte do PBX, criar ramais, filas, grupos, URA. Então, é o asterisk que você gerencia através disso. Videoconferência, também, se você quiser trabalhar com videoconferência, ele tem suporte a isso também. O asterisk tem suporte a videoconferência. Só que, como questões de... a nossa internet aqui no Brasil não é muito boa, então a parte de vídeo o pessoal não tem utilizado por causa disso. No caso dos países asiáticos, a Coreia, outros países, eles já estão começando a usar bastante, já que normalmente chega, no caso, às vezes 1 GB na residência da pessoa. Então, aí não tem problema nenhum usar videoconferência, tá? E tudo isso
no caso, a mensagem unificada. No caso, eles integraram todos esses produtos para ter um servidor de mensagens unificadas, né? Então, isso é mais ou menos a estrutura do Elastic. A parte de suporte a hardware, o Linux, quem vai fazer essa parte. Isso daqui são as camadas de layer, né? A parte de telefonia, fax, e-mail, mensagens instantâneas. Alguns módulos de produtividade, no caso CRM, é o vTarget que tem instalado nele, basta você utilizar, aí você gerencia toda a parte de contatos, né? Calling Cards, no caso tarifação, tem um A2 Billing instalado, basta você configurar, aí você pode até tarifar as ligações que você está fazendo. Se você quiser montar um centro de custo, tá? Aí você sabe quanto que cada departamento, área gastou de telefonia. A parte de alguns serviços complementares que eles fizeram é fazer provisionamento, atualização e alguns módulos desenvolvidos por terceiros, parte de call center. Aí você instala ele, basicamente é tudo interface gráfica, você só clica botão install, ele instala o módulo de call center, aí você pode utilizar ele num call center. E tudo isso administrado através de uma interface web. Então, quem utiliza o Elastic dá a impressão que é um produto só, mas na verdade são vários softwares integrados numa interface gráfica, tá? Esse é o conceito do Elastic. Então, vamos ver a parte de instalação, tá? Isso aqui é a tela inicial, né? Você gravou o CD do Elastic, colocou lá no CD-ROM, aí dá o boot pelo CD, ele aparece essa tela inicial. Basta você pressionar um Enter, ele começa a fazer a instalação. Ele vai perguntar para você umas 5, 6 perguntas, a senha, time zone, tipo de teclado, coisa bem básica. Em 10 minutos, uma média de 10 minutos, o produto está instalado. Quem não conhece Linux, Asterisk, compilação, MySQL, para instalar todos esses produtos, às vezes pode gastar quase uma semana para deixar tudo funcionando. Com esse CD, em 10 minutos você faz o mesmo serviço. Então essa que é a grande diferença de distribuição. Então essa é a tela inicial, né, de login. A partir do momento que você instalou, é só colocar o IP do servidor, ele vai cair nessa tela. A senha você cadastrou na hora da instalação, você digita a tua conta, a tua senha, ele vai entrar nessa primeira tela aqui. Tá? Então essa é a tela inicial do produto. Então aqui no caso ele diz consumo de CPU, memória, os serviços se estão ativos, a quantidade de ligações, espaço em disco, tudo gerenciado via modo gráfico. Aqui está difícil de ver, mas ó, aqui tem sobre uma aba de sistema, a parte de agenda, e-mail, esse que controla fax, esse que é parte do PBX. Então tem vários outros, para cada produto eles colocaram uma aba, aí você gerencia os produtos separadamente. Mas do ponto de vista do usuário, isso daqui parece um produto só. Essa que é a grande vantagem do Elastic, né? Eles integraram tudo numa única interface gráfica. Então, eu coloquei só uma tela aqui de configuração de hardware. Então, existe uma área aqui que você clica no botão detectar hardware, ele detecta e faz a configuração do hardware para você automaticamente. Isso facilita muito quem não tem experiência de Linux, instalar driver, esse tipo de coisa. Então, aqui são alguns fabricantes que ele tem suporte, e à medida com o tempo, eles estão cada vez mais integrando outros produtos, outros fabricantes também. Aqui eu não coloquei, mas tem a Comp, no caso, que é um fabricante lá de Florianópolis, já está integrado no sistema deles também. Tá? Então, a parte de configuração, eu coloquei algumas telas, no caso, só para exemplificar a facilidade de configuração. Então, configuração do ramal. Então, tem naquela aba PBX, aí do lado esquerdo tem um menu, no caso aqui está em inglês, Extensions, que é a parte de configuração do ramal.
Então, qualquer pessoa sabe configurar isso, porque basta você colocar qual que é o número da extensão. Aqui não apareceu, mas logo aqui abaixo tem um lugar que vai colocar a senha e alguns parâmetros de configuração desse ramal. Então, aqui, para configurar um ramal, quem tem um pouquinho de experiência, em 1 minuto você vai configurando isso, é muito rápido. Se você fosse configurar no modo texto do Asterisk, às vezes a pessoa, só para configurar um ramal, saber como é que funciona, tem casos que eu já vi, a pessoa gastar 1 semana para um ramal poder falar com o outro. Porque tem todo um procedimento no Asterisk para poder funcionar corretamente. Aqui, como a interface gráfica já está tudo integrado, você já faz toda só a configuração do ramal e o sistema Elastix gera o código de Asterisk por baixo. Essa que é a grande vantagem da interface gráfica. Tá? Você tem muita facilidade na configuração. Isso daqui faz parte também da configuração do ramal, só que está na parte mais de baixo. Então, existe um recurso chamado correio de voz. O que significa isso? Se alguém liga para o ramal, vamos supor que o meu ramal é esse 1001. Alguém ligou para o meu ramal 1001, eu não encontro, no caso, na minha mesa. O que vai acontecer? Depois de, vamos supor, 15 segundos, você pode programar o correio de voz. Então, o que vai acontecer? Ele vai cair no correio de voz, aí a pessoa pode armazenar a mensagem, e aqui eu configuro qual que é a senha que eu vou utilizar para acessar o correio de voz para capturar a mensagem. E se eu coloquei um e-mail aqui, significa que se alguém colocou uma mensagem no correio de voz, automaticamente ele vai mandar um e-mail para esse que você colocou aqui, você recebe como um e-mail para você. E conforme esses parâmetros, no caso, eu posso até anexar a própria mensagem no e-mail. Então, se você receber o e-mail, no próprio e-mail você já escuta a mensagem. Você não precisa acessar a caixa postal. Tá? Então, tem vários parâmetros. Essa parte do pager, você pode colocar aqui um string da operadora de celular e manda um SMS avisando que você tem uma mensagem. Então, tem vários outros recursos que você pode integrar nele. Tá? Isso daqui é um exemplo que eu coloquei. A interface gráfica, você pode acessar o correio de voz e verificar, no caso, você pode escutar ou baixar a mensagem. Vamos supor que você está viajando, está em outra cidade, em outro país, você pode capturar pela internet essas mensagens também do correio de voz. Tá? Então, tem essas facilidades, tudo embutido no produto. Se você fosse comprar uma central proprietária, você tem que comprar diversos outros recursos. Então, via software, já gerencia tudo. Tá? Opa, eu passei, acho que... Deixa eu ver se tinha mais algum outro, acho que era só esse. Então, aqui no caso, configuração de tronco. Como é que funciona, no caso, o Elastix? Primeira coisa, você tem que configurar um tronco. Esse tronco é uma saída para você comunicar com alguém, algo externo na tua empresa, da central telefônica. Então, nesse caso aqui, foi configurado através de uma linha telefônica. Então, foi configurado uma placa. Nessa placa tem uma porta que conecta com a linha telefônica residencial ou comercial. Então, isso aqui é um tronco que ele vai utilizar essa linha telefônica para poder comunicar com o mundo externo. Poderia ser uma interface celular, para rede celular, poderia ser um 1 em 1, que é uma interface que você pode fazer 30 ligações simultâneas através dessa interface. Poderia ser que provedores VoIP também, ele usar acesso à internet para interligar com qualquer telefone no mundo inteiro. Então, você cria diversos troncos. Tá? E na próxima tela, você vai criar as rotas, no caso, a rota de entrada e rota de saída. Então, para cada tronco, você define se chegou algo dessa linha, nesse caso, envia para o Ring Group comercial. Então, você vai criando várias regras. Para cada linha, para cada entrada, você pode estabelecer regras diferenciadas. E na saída também, rota de saída, nesse exemplo eu coloquei ligação para DDD fixo. Ou seja, é uma ligação interurbana para um telefone fixo. Você põe as regras de descagem aqui. Aí teria que conhecer um pouquinho de programação, né?
aqui ele está dizendo qualquer número fixo, no caso, ele vai pegar essa saída. Caso esse daqui é o nome do tronco. Se esse tronco, por algum motivo, está com problema, automaticamente ele pega essa segunda saída. Vamos supor que isso daqui é uma linha, nesse caso é VoIP, vai pela internet. Vamos supor que a internet por algum motivo caiu, você não tem internet. Automaticamente o sistema sabe que não tem internet, então ele manda para essa linha, vai sair pela linha física. Essa é uma grande vantagem. Caso algum sistema dê algum problema, você pode colocar quantas condições aqui você quiser, tá? E você consegue fazer rota de menor custo em função dessa... No caso, você seleciona normalmente DDD fixo, DDD celular, ligação local, ligação para o celular, tá? Essa que é a grande vantagem. Isso que você monta a rota de menor custo, tá? Você faz com que você economize bastante em determinada situação. Tem até alguma situação aqui que vamos supor que você faz um contrato com uma operadora, por exemplo, TIM. Aí toda vez que você for ligar para um celular da TIM, você quer utilizar onde está o chip da TIM. Então aqui vamos supor que o usuário, no caso o empregado, em vez de colocar 041 DDD e número, ele põe 015 ou 021 e disca. O que vai acontecer na prática? Ele vai usar, se fosse 021, a operadora 21, no caso, que não é o mesmo da TIM, a TIM é 41, você vai pagar uma tarifa muito mais alta, porque você está usando outra operadora. Então, aqui no próprio sistema, eu posso programar, indiferente da operadora que o usuário colocar, automaticamente ele substitui por 041. Então, tem várias regras aqui que você pode fazer para evitar que o usuário disque errado. Então, se você sabe que a saída é TIM, então aqui você força, mesmo que ele disca 015, 031, aqui você pode programar que ele substitui a operadora que o usuário colocou pelo da TIM, que no caso é o 41. Então tem muitas, dependendo se você souber controlar essa regra, você economiza bastante na parte de ligações telefônicas, tá? Aqui é uma questão de utilização de senhas, né? O que acontece? Você pode pegar num determinado tipo de saída, rota de saída, eu posso aqui configurar senhas, ou seja, você cadastra diversas senhas. Se isso significa, toda vez que alguém for fazer uma ligação DDD celular, obrigatoriamente ele tem que ter uma senha. Ele vai pegar a rota de saída e vai pedir uma dessas senhas. Se a pessoa não sabe a senha, ele bloqueia, ele não deixa ligar. Então, há alguns controles bem simplesinhos que você consegue gerenciar até melhor. Vamos supor, todos os funcionários que não têm direito a fazer ligação DDD, você não distribui senha. Para os gerentes, aquelas pessoas que precisam, você distribui a senha. Então, dessa maneira, você faz com que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de saída, no caso DDD celular, tá? Condições em função de data e hora, tá? Então isso daqui você pode programar, eu fui colocar no caso, aqui, você programa uma condição. Poderia ser um feriado, horário comercial, vários outros itens. Aí você pode associar uma condição. O sistema vai verificar, vamos supor, receber uma ligação de fora. Ele verifica, é 1º de janeiro? Se for 1º de janeiro, faça isso. Se não, faça aquilo, faz aquilo. Então você pode programar que, vamos supor, em todo feriado, em vez da central telefônica distribuir para a fila de atendimento, ele joga uma mensagem saudando o feriado e depois cai, vamos supor, no correio de voz. Então, para cada situação, você pode criar várias condições e programar a central para isso. Um outro exemplo,
Vamos supor que na filial, após 18 horas, após o expediente, eu posso programar que todas as ligações que chegaram naquela filial encaminha para a matriz e é feito um atendimento centralizado na matriz. Então isso é uma grande utilidade para você criar rotas em função da data e hora. Tá? Isso daqui é exemplo de URA, né, no caso, Unidade de Resposta Audível, que se você for comprar uma central proprietária, você tem que pagar caro em função de cada URA que você contrata. O que acontece aqui? Basicamente isso aqui a nível de programação Asterisk, que é 10, 15 linhas, você monta uma URA. Então, nesse caso, você está configurando via interface gráfica, aqui no caso a mensagem que a pessoa escuta, e aqui no caso, se a pessoa digitou a opção 1, manda para a fila comercial. Digitou a opção 2, cai no ramal 1001. Digitou a opção 3, cai no ramal 1200, e assim por diante. Ou seja, você monta uma URA dessa em 2, 3, 5 minutos, você pode criar quantas URAs você quiser, totalmente gratuito, enquanto que numa central telefônica você paga caríssimo por esse produto. Tá? Essas são as grandes diferenças de um software livre. Tem várias outras telas, mas eu coloquei só algumas para exemplificar. Agora, vamos ver os outros recursos do Elastix. Isso aqui é uma tela de gerenciamento. É feito em Flash, tem vários outros alternativos, caso a pessoa não gostou desse, mas aqui ele mostra, vamos supor, todos os ramais do sistema, e aqui ele mostra que esses que estão mais apagados, significa que o ramal não está logado, ou seja, ele está offline, desligado. Então, através disso, você já sabe quem que está online no sistema. Aqui, o botãozinho verde significa que ele pode receber uma ligação. Aqui não tem nenhum vermelho, mas se tivesse um vermelho, ele está sinalizando que está na ligação. Esse amarelo significa que ele é um agente, ele atende uma fila de atendimento. Por isso que ele tem essa cor diferenciada amarelo. Ele é um ramal, mas ele está fazendo o papel de atendente. Então aqui tem uma senha que você pode digitar. Vamos supor que eu poderia até pegar esse ícone aqui, arrastar nessa posição aqui, o drag and drop. Quando eu fiz isso, eu disparei uma ligação daqui para esse. Então, via interface gráfica, eu posso até gerar uma ligação telefônica. Se aqui, no caso, eu tivesse o ícone vermelho, vamos supor, a ligação entre esse e esse, basta eu dar um duplo clique aqui, eu derrubo aquela ligação. Ou seja, através da interface gráfica, eu consigo também gerenciar a própria central telefônica. Vamos supor, o administrador do sistema, ele pode gerenciar através daqui. Tá? Então, aqui ele diz conferência, aqui ele vai colocar a quantidade de pessoas que estão dentro daquela conferência, que são ligações estacionadas, as saídas. Então, você pode gerenciar vários itens através da interface gráfica. Tá? Ou, se a pessoa tem algum conhecimento de programação, pode programar uma outra tela de gerenciamento desse, com mais recursos também. Aqui alguns relatórios de ligações, né? Todas as ligações efetuadas no sistema, ele grava num banco de dados MySQL. E aqui você tem todos os relatórios por ramal, por origem, destino, classificação contábil. Você pode tirar diversos relatórios. E aqui a nível visual, né? Tem diversos relatórios, aqui eu só mostrei um ou outro. Tá? Isso aqui é parte do servidor de e-mail. Então ele já vem com postfix instalado no servidor. Se você quiser criar um domínio, criar contas para os teus usuários, ele se transforma num servidor de e-mail também. Você pode gerenciar o e-mail da tua empresa. Tá? Esse é parte do fax, né, integração do fax. Então, o que acontece? O Asterisk, no caso, é o que faz a parte de central telefônica. Esse RelaFax é um produto open source que gerencia a fax. O que ele faz na prática? Você cria a figura do IAX Modem. Esse IAX Modem é como se fosse um modem virtual. Você utiliza esse IAX Modem para poder interligar o RelaFax com o Asterisk.
Então, o RelaFax, ele imagina que está mandando a mensagem para o modem. Aí o asterisco atende, intercepta, no caso, essa mensagem e converte isso, vamos supor, no e-mail e manda para o usuário. E ao mesmo tempo também, se o usuário quer enviar um fax, ele manda para o asterisco o fax, como sendo um e-mail, né, com o arquivo anexado em PDF, e o sistema gera isso fax, manda para o RelaFax, ele faz o caminho inverso. Então você tanto recebe o e-mail como origina um fax como sendo um e-mail. Ele faz a transição e você se torna o Elastix no servidor de fax também, tá? Se você quiser integrar a parte de fax no sistema. E aqui tem vários outros produtos, né? OpenFire, toda a parte de mensagem instantânea, se você quiser gerenciar, basta configurar ele. A2Billing é parte de tarifação. Vamos supor que se é importante para a tua empresa tarifar as ligações por departamento, por setor, por usuário, você configura o A2Billing, aí ele vai pegar cada tronco ou cada usuário, ele vai começar a tarifar também. VTarg é a parte de gerenciamento de clientes, então você pode cadastrar os clientes para fazer integração, e você pode até configurar que no telefone, na parte de contatos, já está cadastrado o telefone do cliente, automaticamente ele dispara a ligação para você, no caso. Você não precisa nem digitar aquele número, tem uma integração com o VTarg junto com o Asterisk, né? Festival e sintetizador, no caso, para voz, no caso americano, né? E LumenVox, reconhecimento de voz. Então tem vários outros produtos que o pessoal já está fazendo atendimento para reconhecer a voz também. Então a pessoa, vamos supor, passa os dados de CPF, ele converte isso em dígitos e joga num banco de dados e faz integração com qualquer outro sistema, tá? Você pode integrar isso através de algum software de reconhecimento de voz. E além desse, tem o tal do ADD-ONS, né? Então, isso aqui são módulos que você simplesmente pode... existe uma aba de ADD-ONS, qualquer empresa pode desenvolver qualquer produto e disponibilizar para o Elastix. Então, alguns produtos são gratuitos, alguns são pagos. Então, essa é outra grande vantagem, que se você quiser, no caso, isso daqui gerenciamento de filas, isso daqui aquele gerenciamento gráfico melhorado, no caso. Então, se você quiser algum recurso a mais, você pode facilmente fazer esse tipo de instalação. Normalmente ele deixa 15 dias, um mês para você fazer o teste, você gostou do produto, normalmente é $20, $30, $50, os que são pagos, aí você pode comprar. E tem muitos, no caso, call center, existe um módulo gratuito que tem muita empresa de call center utilizando, tá? Então, eu já vi casos de call center de 500, 1000 posições, usando esse módulo totalmente gratuito e fazendo um bom atendimento também, tá? Então, o último item é parte de certificação e o futuro em relação ao Elastix, né? Tá? Tipo de certificação do Elastix. Então, o que o pessoal do Elastix percebeu, tem muita gente vendo que esse produto, o Asterisk, Elastix é muito bom, começou a instalar. Só que o pessoal não tem conhecimento para poder configurar ou configurar corretamente o produto. Então, o que eles fizeram? Um programa de certificação para treinar o pessoal, para o pessoal não configurar de maneira errada e depois reclamar que o produto não funciona. Então, eles começaram a fazer esse tipo de certificação. A parte basic, no caso básico, Elastix 101. Então, esse Elastix 101 é mais voltado ao introdutório, para você saber conceitos de VoIP, de telefonia, da parte de redes, e a parte básica do Elastix, a parte só inicial do Elastix. Então, se você não tem esse conhecimento, você faz esse tipo de certificação. Aí tem o teste, se você passar no teste, você ganha um certificado deles, tá? Então, isso que seria o introdutório. A parte intermediário, tem o ECT no caso, para você se certificar em Elastix, no caso, nível técnico. Esse certificação, são certificação de 3 dias, tá? Então,
ele pega já a parte do Elastix, parte um pouco mais parte de configurações e alguns outros serviços do Elastix. No caso, são 3 dias de certificação com nível mais intermediário. Tá? Aí você tem o tal do upgrade. Esse upgrade seriam 2 dias de treinamento. Então, seriam a continuação dessa certificação, mais esses 2 dias, aí você vai ter como se fosse essa certificação ECE aqui. Ou seja, se você faz direto a certificação ECE, você tem 5 dias de curso, no caso. Agora, se você quiser fazer em separado, no início você faz 3 dias, e depois que você acostumou mais com o produto, você faz um upgrade, que seriam esses 2 dias, aí você consegue a certificação ECE também. Tá? Então, tem essas 2 modalidades, caso você queira a certificação profissional. E para quem quer ter algo mais específico, tem esses outros cursos, no caso, essa parte de segurança, né? Então, se você quer ser um especialista em segurança, é o ideal você fazer esse curso também. O que acontece muito na prática, o pessoal configura o Elastix, põe o IP válido na internet, ou seja, direto da internet. Então, o que acontece, quando ele está exposto na internet, existem muitos hackers no mundo inteiro tentando invadir esse tipo de servidor. Se você não configurar direito, questão de proteção, com certeza o servidor vai ser invadido em menos de um dia. Tá? Então, isso já está virando uma coisa muito comum. Então, quem for trabalhar com Elastix, de preferência, põe dentro da rede local interna. Aí você está atrás do firewall, então você tem muito mais proteção. Mas tem muita gente que não tem conhecimento, acaba configurando direto na internet, e como você invadir um servidor de Elastix, você pode fazer ligação interurbana, internacional, os hackers perceberam que eles podem ganhar muito dinheiro em cima disso. Então, primeira coisa, proteja bem o servidor para evitar que o hacker faça essa invasão. Então, esse é um curso especializado para isso. Para quem não tem conhecimento, é bom fazer esse curso. Isso aqui é a parte de call center. Se você quer implementar um bom call center, então tem toda a parte de call center. Como é que configura a fila, a parte de atendimento, toda essa parte aqui. E isso daqui é um produto chamado Camalio, né? É quando você quer instalar o Elastix para uma rede de grande capacidade. Então, esse produto Camalio é um produto que faz gerenciamento somente da sinalização. E nisso você pode colocar, vamos supor, um servidor gerenciando 10 mil, 20 mil, 50 mil ramais. Sem esse produto, o Elastix não consegue gerenciar muitos ramais, porque o objetivo do Elastix é gerenciar uma central telefônica. E é difícil ter uma empresa com 5 mil ramais, 10 mil, 50 mil ramais. Né? Então, no caso, se você precisar algo muito mais, uma grande quantidade de ramais, então você precisa desse produto para poder gerenciar isso. Então, caso você tenha necessidade, faz essa certificação também. Tá? Então, isso daqui, versão de Asterisk. Até a versão atual, tem 2 séries do Asterisk, a versão 2 e a versão 3. A versão 2, outubro do ano passado, lançaram a versão 2.5. Tem a 2.0, 2.1, 2.2, até a 2.5 é a última versão estável. E também em outubro do ano passado, eles lançaram a versão 3.0. Por que eles lançaram essas 2 versões? Futuramente, eles vão trabalhar dessa maneira. A versão 2.0, a evolução da versão 2.0, a tendência vai passar para a versão 4, versão 5. E a versão 3.0, eles vão chamar de Elastix MT, no caso, e vai ter a enumeração depois. Qual que é a diferença? Essa versão do Elastix atual, a 2.5, normalmente ele é indicado para você instalar, vamos supor, dentro da tua empresa. Ou seja, para gerenciar uma única empresa. Se você quiser instalar isso na nuvem, ele não é tão aconselhado, porque o que vai acontecer instalando na nuvem? Se você quiser gerenciar 3 empresas diferentes, você vai ter que fazer 3 instalações dele. Vai ter 3 Linux, 3 Asterisk, 3 interface gráfica. Aí,
a partir do ano passado, tem uma outra desenvolvimento que eles fizeram, a versão 3.0, que é voltado para a nuvem. A grande vantagem, numa única instalação, você pode gerenciar diversas empresas. Então essa que é a grande diferença desses dois produtos. São conceitos diferentes, funcionalidades diferentes, tá? Então se você quer usar na tua empresa, normalmente é aconselhável usar essa versão. Se você quer colocar na nuvem, é aconselhável colocar a versão 3.0, tá? Como a versão 3.0 ainda é muito recente, então ainda eles estão evoluindo conforme o desenvolvimento. Essa versão aqui já está bem estável, já está bem com bastante recurso, né? Então tem muita gente ainda está trabalhando na versão 2.0 ainda. Mas futuramente a tendência é a versão 3.0 para ser uma versão para a nuvem, tá? Então isso aqui é algumas características da versão, a versão recente, a versão mais nova. Então, o que eles fizeram? A interface gráfica que tinha da anterior, eles redesenharam tudo, reescreveram totalmente. O que é? A grande dificuldade da versão 2.5 para o pessoal do Elastix era uma integração de diversos produtos desenvolvidos por pessoas diferentes, empresas diferentes. Na versão 3.0, eles que estão desenvolvendo tudo. Então é muito mais fácil para eles gerenciarem toda a interface gráfica. No caso aqui é suporte para nuvem, né, que eu já comentei. Então eles já estão prevendo o futuro, que é o suporte para nuvem. Nova interface do usuário final. Estão colocando um mecanismo de segurança muito mais apropriado, né, para os sistemas. No caso, aquele produto Camalho que eu mostrei na tela anterior, né, já está integrado nessa versão 3.0, então você pode colocar até desenvolver numa empresa de maior porte. E tem maior integração entre diversos componentes. Como o produto foi desenvolvido, no caso, por eles mesmos, então é muito mais fácil para eles fazerem a integração entre todos os componentes. O que na versão 2.5, eles dependem de diversas empresas que desenvolveram cada software, eles fizeram a integração somente de interface, da interface web, tá? Então esse era o último slide. Opa. Então aqui eu trabalho em empresa nova, se por acaso alguém tiver alguma dúvida em relação ao que eu falei, né? Tem mais ou menos 5 minutos para a gente falar. Não sei se tem microfone para eles. Show. Como eu consigo uma certificação? Como eu consigo uma certificação? Ele deu uma travada quando eu vi. Mas depois que a gente conversa... Como eu consigo uma certificação? A parte... O que acontece? A certificação existe já há um tempinho, tá? A certificação em inglês e espanhol está acontecendo já faz uns 2 anos e meio. Então, o que nós estamos fazendo agora, a partir desse ano, possivelmente início desse ano, nós vamos já fazer a certificação em português, no caso. Primeiro, nós estamos, praticamente já está pronta a tradução que foi feita do Elastic 101, e o próximo passo fazer do SE, na parte de engenharia ali, né? Então, ou seja, dentro de alguns meses, o SE também vai estar disponível em português, tá? Quem quiser fazer espanhol e inglês, está tendo todo mês essas certificações, tá? Agora, quem tem dificuldade no idioma, aí você pode fazer em português. Praticamente, início desse ano, a gente já vai oferecer em português, tá? Alguma outra? Pode falar. Na questão da URA, né, que é na placa DISA, tem algum limite de tempo ou não? Ele é limitado? Tempo de atendimento? Não entendi. Isso, tempo de atendimento. Tem algum limite? Geralmente, igual eu trabalho com uma operadora lá, ele tem 15 segundos para você fazer a mensagem e a pessoa digitar. Ah, você diz na URA? Isso, na URA. Tá. Então, o que acontece? Vamos supor que chegou uma ligação na tua empresa, vai cair nessa URA. Nessa URA vai dizer, bem-vindo à empresa tal, digite 1 para suporte, 2 para comercial, isso que ele está comentando, tá? Então, existe um parâmetro lá que você diz quanto tempo que a pessoa tem para discar uma das opções. Vamos supor que eu coloco 10 segundos. Então, tem uma opção lá que se o usuário não respondeu nenhum item em 10 segundos,
tem duas condições. Você pode colocar uma mensagem dizendo, por favor, selecione uma das opções e volta no início da outra. Aí você pode dizer, ó, ele pode cometer 2 vezes erro, depois dá um hang up, desliga a ligação. Ou você pode programar, se a pessoa não colocou nenhuma opção depois de 10 segundos, você pode programar a letra T no caso, que é de timeout, aí você diz, toque no ramal 1000 no caso. Então, depois de 10 segundos que a pessoa não escolheu nada, nesse caso ele vai tocar direto naquele ramal ou vai cair na fila de atendimento, esse tipo de coisa. Então, dá para você gerenciar isso, tá? Boa tarde, eu sou Alfredo, lá de Minas Gerais. Vocês têm uma divisão lá em Belo Horizonte? Não, no caso não, né? Esse BH, o que é? Ah, não. Então, o que acontece, isso aqui são conceitos de VoIP, tá? Então, o que acontece, isso daqui, a maioria desse, se diz números virtuais, no caso. O que acontece? Eu posso contratar, não só do Brasil, mas números do mundo inteiro. Entendi. Isso não significa que tem um escritório em cada cidade desse. Ele é número virtual. Na prática, o que significa? Qualquer pessoa de São Paulo vai ligar para esse número, ele paga uma ligação local, porque é um número de São Paulo, né? Então ele paga a ligação local. Aí a operadora sabe que isso é um número VoIP, ele pela internet, ele reencaminha até minha empresa, eu faço o atendimento e não pago nada. E o usuário paga ligação local. Então isso é um recurso muito bom para quem tem, vamos supor, clientes distribuídos no Brasil e no mundo inteiro. Então vamos supor que eu tivesse muitos clientes de Miami, Estados Unidos. O que eu faria? Contatava o número de Miami, aí a pessoa de Miami vai ligar para esse número, ele acha que é local, ele roteia, cai na minha empresa e ele paga a ligação local, porque vamos supor que eu estou no Brasil, uma pessoa dos Estados Unidos, às vezes não vai querer fazer uma ligação internacional só para falar comigo. Tá? Então, nesse caso, são os números virtuais, são recursos que o VoIP tem, que na telefonia tradicional jamais vai existir isso, entendeu? Entendido. Tá? Vocês têm algum programa de integração com a universidade para demonstrações e cursos? Não, podemos. Isso é um objetivo que eu quero ver essa parte também. Você trabalha nessa área, tudo? Se depois podemos conversar nisso, porque tá? É uma área que eu quero pegar, principalmente o pessoal de faculdade, universidade, que eu vejo, apesar do Asterisk e Elastic já está há muito tempo no mercado, quase nenhuma universidade tem ensinado isso. Então a minha intenção é começar a integrar com o pessoal da faculdade e universidade, porque é um assunto muito interessante, pessoal de rede, pessoal de telecomunicações nisso, né? Tá? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se a implementação é toda feita para o servidor. Eu gostaria de saber se tem algum programa cliente, onde o cliente pode administrar a agenda, discar um menuzinho, como se fosse um aplicativo para o cliente, entendeu? Para o usuário que está discando. Não, tem. Na verdade, o que acontece existe uma interface de administração, tá? Então, essas interfaces de administração e gerenciamento, no caso para o Asterisk, ou Elastic, ou qualquer outro produto, qualquer empresa do mundo inteiro pode desenvolver. Então, se você for, vamos supor, existe uma parte chamada VoIP Info, que lá tem, é como se fosse uma bíblia lá do Asterisk. Lá você vai encontrar diversos produtos que faz isso que você pediu, alguns gratuitos, alguns comerciais. Então você vai testando para ver o que faz aquilo que você melhor se adapta para você. Então, ou você pode, se for produto open source, você pode pegar a base daquilo e modificar para a tua necessidade. Então já tem uma infinidade de controles que você pode instalar no teu notebook, qualquer outro local para fazer isso. Tá? Parou de... Pode. Hoje, existe algum tipo de ambiente, material de estudo, que a gente pode estar estudando e montando algum ambiente para estudo? Infelizmente o que acontece não tem assim um lugar concentrado tudo. Esse site VoIP Info que eu comentei é a bíblia do Asterisk. Então, para estudar Asterisk é o mais indicado, só que é em inglês no caso. Só que, vamos supor, não tem assim uma receita de bolo, faça isso, aquilo, tal. Você vai ter que pegar os materiais e meio que estabelecer uma sequência, né? Infelizmente, isso que falta, às vezes,
um bom projeto open source, assim, algo que dê uma receita de bolo que você faz. Então, o que acontece na prática? Muita gente quer entrar nesse mercado, acaba fazendo um curso que, às vezes, você evita várias etapas, né? Senão a pessoa, às vezes, vai gastar 6 meses para começar a entender alguma coisa, ele vai ver que no início está fazendo um monte de coisa errada, que depois, com o tempo, ele vai ver que não é bem daquele jeito que faz. Então, infelizmente, não tem, assim, uma receita de bolo. Mas aqui no Brasil já tem diversos livros em português sobre isso também. Dá para você usar como base, tá? Mais alguma pergunta? Tá, joia, então. Vamos encerrar, então. Obrigado por todos, então, tá?